Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando a solenidade do nosso querido e amado São José. Hoje é dia da gente honrar São José. Como diz lá no Antigo Testamento, ide a José. Não tenhamos medo de amar esse homem tão justo, tão santo, a quem Deus deu privilégios e dons incríveis. Hoje eu quero convidar você a abrir bem o seu coração ao mistério da Palavra de Deus, que vai nos falar também sobre a missão desse grande homem. Lucas capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 51. Acompanha comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando a solenidade do nosso querido e amado São José, eu primeiramente quero dizer para vocês que eu tenho uma devoção muito profunda. Durante esses últimos dias, eu fiz toda a novena de São José, rezando e meditando os privilégios desse grande homem, a quem Deus confiou os seus 2 maiores tesouros aqui na terra. Quais, Frei? Quais foram esses tesouros que Deus colocou nas mãos de São José? Tesouros valiosos, que ele não colocaria nas mãos de qualquer pessoa. A Virgem Maria e Jesus, o seu Filho amado. A Virgem Maria e Jesus, o seu Filho amado. Foi a José que Deus confiou estes tesouros, para que ele pudesse proteger, para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse prover tudo o que eles necessitavam. E José fez isso muito bem. Gente, São José recebe um título que na Bíblia é dado a poucas pessoas, o título de justo. Era um homem justo. O que significa isso, ser justo na Sagrada Escritura? É alguém que se ajustou em tudo à vontade de Deus. Todos nós sabemos que não foi tão fácil assim a vida de José. Logo, Maria estava prometida a ele e ela parece grávida. Veja que numa cidadezinha pequena, aquilo era um motivo de escândalo, era uma vergonha para ele também, mas ele conhecia Maria, conhecia o seu coração, e ele era um homem justo, ele tinha fé. Então ele não a denuncia, porque se José tivesse denunciado Maria, ela teria sido apedrejada até a morte na porta do seu pai, porque era assim que dizia a lei. Mas José não, ele fica em silêncio, ele vai rezar.
E Deus fala com ele: José, não tenha medo não. Tudo que está acontecendo é obra minha. Acolha Maria. E ele, num sonho, ele acorda e já vai fazer o que Deus falou para ele em sonho. Olha que bonito. E aí José tem essa grande missão. Não foi fácil. Lembra que teve que ir lá para Belém e não tinha lugar para o menino nascer. José ficou batendo de porta em porta, levando porta na cara. José participou do nascimento de Jesus. José, ali de madrugada, tem que se levantar, pegar o menino, ir para o Egito. E durante toda a vida de Jesus, foi José que esteve ali. Era a função do pai dar a descendência, era a função do pai ensinar um ofício, era a função do pai. Eu imagino Jesus chamando José de pai. E não é um pai com P minúsculo, não. É um pai com P maiúsculo. Tem um filme tão bonito que mostra quando José morreu, que Jesus chorou e chamando José de pai, porque ele era de fato um pai. Era um pai que Jesus precisava para poder formar a sua personalidade, para que ele pudesse cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Jesus teve uma referência de um grande homem aqui na terra, que é o seu pai José, que amava a sua mãe Maria. Então, hoje nós temos que honrar esse grande homem. São José, que é patrono universal da igreja. Esses tempos difíceis que estamos vivendo, tempos de guerra, ainda sofrendo as consequências desse tempo pandêmico, nós precisamos voltar o nosso coração e pedir: São José, providenciai o fim dessa guerra, providenciai o que nós precisamos para, de fato, sermos mais fiéis ao teu Filho Jesus. E eu queria aqui falar de 3 virtudes que eu amo demais em São José e que eu acredito que a gente pode também buscar no nosso dia a dia. A primeira virtude de São José é a virtude da discrição, do silêncio. Você não vai encontrar no Evangelho e José disse. Não. José não era um homem de palavras. José era um homem de atitudes. Era um homem dos gestos. E gestos concretos e significativos. Às vezes a gente fala demais e não faz nada. José nos ensina a falar por meio dos gestos significativos e santos. Então eu acho muito bonito isso em São José, o seu silêncio, a sua discrição. A segunda virtude de São José é a virtude da obediência. Gente, olha só, José podia ter muito bem ter dito assim: ah não, isso foi só um sonho, foi coisa da minha cabeça. Mas não, Deus falava com ele por meio dos sonhos e ele obedecia, se levantava ali e já fazia o que Deus tinha falado para ele. Às vezes nós somos tão relutantes em obedecer à voz de Deus. Aprendamos com São José a virtude da obediência. E por último, uma virtude que me encanta muito em São José é exatamente a fé de São José, que tem a ver também com a obediência. Mas sabe, um homem que acreditou no projeto que Deus Pai tinha para ele. E com muita fidelidade, porque fé sugere fidelidade. Com muita fidelidade ele foi até o fim, cumprindo aquela missão que o Pai tinha lhe dado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E José era um homem de fé. No meio dos conflitos, das dificuldades, dos sofrimentos, José estava ali, com fé, perseverando, fiel, buscando cumprir a missão que Deus tinha lhe dado. Que a gente aprenda também com ele. Aprenda o dom do silêncio, da discrição, de falar com gestos. Aprenda com ele a virtude da obediência e aprenda com ele a virtude da fé. Seguindo esses passos e tantos outros,
tantas outras virtudes que São José tem, que a gente possa buscar a cada dia dar passos significativos na nossa caminhada com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do glorioso Pai São José, que Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, viva São José, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.